Olá! Hoje a gente vai desvendar uma peça que parece simples, né? Mas é a base de tudo em engenharia de dados. Os arquivos planos. Pode parecer um assunto, sei lá, muito básico, mas é aqui que muitos projetos ganham ou, na verdade, perdem muita eficiência. É a matéria-prima mesmo, a língua universal que os sistemas usam para conversar. A nossa missão aqui hoje é entender as diferenças práticas, sabe? Entre os formatos mais comuns, para saber qual escolher, quando, e principalmente como fugir daquelas armadilhas que custam performance e dinheiro. Para organizar o nosso bate-papo, eu pensei em separar em dois grandes mundos. De um lado, os arquivos que a gente consegue ler, os de texto, do outro, os formatos binários, que são feitos para as máquinas. Faz sentido, totalmente. E essa divisão, ela não é só um detalhe técnico, é uma decisão de arquitetura, sabe? A escolha entre um formato de texto e um binário, ela define a performance, o custo, a eficiência de todo um sistema de dados. Um grupo serve para troca de informação, para integração, tipo em APIs. O outro foi pensado do zero para análise de dados em massa. Para Big Data, são ferramentas para problemas bem diferentes. Certo, então vamos começar pelo mais famoso de todos, né? O CSV. Se eu penso em exportar uma tabela, a primeira coisa que vem na cabeça é ele. O Comma Separated Values é basicamente um arquivo de texto, cada linha é um registro, as colunas separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Simples assim, certo? Simples assim. E essa simplicidade é, ao mesmo tempo, a maior virtude e a maior maldição dele. A virtude é óbvia, né? Qualquer programa, do Excel ao Python, abre um CSV sem reclamar. É super universal. Agora, a maldição, ela começa quando você precisa de um pouco mais de robustez. E o primeiro problema grave é a falta de um esquema. Um esquema? Como assim? Você quer dizer que ele não tem um cabeçalho? É isso? Não só isso. É mais profundo. Ele não tem uma definição formal dos tipos de dados. Pensa numa coluna de CEP. O número é 01001 000. O CSV não sabe se isso é um número inteiro, que viraria 10011000, ou se é um texto que precisa manter o zero à esquerda. Outro exemplo, uma coluna com o valor 10. É um número 10 ou o texto 10? O arquivo em si não guarda essa informação. O programa que vai ler tem que adivinhar. E adivinhação em dados, né, é receita para desastre. Entendi. A simplicidade dele é meio burra. Então, o arquivo não tem autoconhecimento. E você falou outra coisa, a maldição do delimitador. Isso soa como um filme de terror para quem trabalha com dados. E é um pesadelo. Pensa o seguinte, você usa vírgula para separar as colunas. O que acontece se um campo de descrição, por exemplo, tiver uma vírgula no meio? Tipo, notebook 15 polegadas, 16 GB RAM. Se a vírgula é o seu separador... Ah, o programa vai achar que cada pedaço é uma coluna nova. Exato. Ele quebra toda a estrutura do seu arquivo. Eu já vi um time de dados perder um dia inteiro de trabalho por causa do nome de um cliente que era Silva e Filhos Limitada. Aquela vírgula quebrou um arquivo de milhões de linhas. É uma fragilidade que simplesmente não escala. Que pesadelo mesmo. Fica claro que CSV é para coisas mais simples. E qual foi o próximo passo para resolver isso, principalmente na web, onde os dados são mais complexos? Aí entra o JSON, o JavaScript Object Notation. Ele nasceu para ser a língua franca das APIs na web e mudou o jogo. Em vez de só separar valores por vírgula, ele usa uma estrutura de chave-valor. Então, em vez de João Silva 30, você teria algo explícito como ID 1, nome João Silva, idade 30. A chave diz o que cada valor é. Ah, isso já resolve o problema do esquema, porque cada campo tem um nome. E ele resolve também o problema de dados complexos, né? Porque eu já vi JSON com listas, com outros campos dentro. Exatamente. Essa é a grande força do JSON. Ele suporta nativamente estruturas complexas. Você pode ter um campo telefones, que é uma lista, ou um campo endereço, que é outro objeto com rua, cidade e estado. Isso espelha perfeitamente a natureza dos dados da web. Por isso ele domina o mundo das APIs REST. Parece a solução perfeita. Por que a gente não usa JSON para tudo, então? Qual é a pegadinha? A pegadinha aparece quando o volume explode.
O JSON é, por natureza, verborrágico. Pensa naquela chave nome. Num arquivo com 100 milhões de clientes, a palavra nome vai se repetir 100 milhões de vezes. Isso ocupa muito espaço. Nossa, é verdade. E o problema mais profundo é o mesmo do CSV. Ele é orientado à linha. Espera aí, o que significa orientado à linha na prática? Significa que os dados de um mesmo registro ficam juntos. A linha 1 tem o ID, nome e idade do João. A linha 2, da Maria. Se você quiser saber a idade média de todos os seus 100 milhões de clientes, o computador é obrigado a ler o arquivo inteiro, do começo ao fim. Ele carrega cada registro completo, com ID e nome, só para pegar o valor da idade e jogar o resto fora. Em grande escala, isso é terrivelmente lento. Entendi. Ele é bom para buscar um registro inteiro, mas péssimo para analisar uma coluna específica em muitos registros. Antes da gente sair desse mundo de texto, por curiosidade, e o XML? A gente ainda ouve falar dele? Ele é tipo um avô do JSON. É a analogia perfeita. O XML, ou Extensible Markup Language, ele vem de uma era anterior onde a formalidade era a prioridade máxima. Em vez de chaves, ele usa tags, tipo no HTML, sabe? Nome, João, Silva, nome. A vantagem dele é ser extremamente robusto. Ele tem um sistema de validação de esquema muito rigoroso. Por isso é bom para integrações formais. Um exemplo clássico no Brasil é a nota fiscal eletrônica, a NFE. É tudo XML. Mas e a desvantagem? Porque o JSON tomou o lugar dele. Nome, muitas vezes ocupam mais espaço que o próprio dado. É mais chato de processar, mais difícil de ler. Hoje ele é considerado um formato legado, que você encontra mais em sistemas antigos, governo, ou em APIs do tipo SOAP, que eram o padrão antes do REST com JSON dominar. Certo, o cenário dos formatos de texto ficou bem claro. São ótimos para trocar informações, mas essa orientação à linha que você mencionou parece um gargalo gigante para análise. Como o mundo do Big Data resolveu isso? Eles viraram a mesa, literalmente. E é aqui que a gente entra no mundo dos formatos binários. E o rei absoluto desse universo se chama Apache Parquet. E ele se baseia em duas coisas que mudam tudo. Primeiro, ele é binário. Então, se você tentar abrir, vai ver um monte de caractere estranho. E segundo, e mais importante, ele é um formato colunar. Colunar. Essa palavra parece ser a chave de tudo. O que isso significa na prática? Ele guarda a tabela de lado. É exatamente essa a ideia. Em vez de guardar a linha inteira junta, como o CSV e o JSON fazem, tipo linha 1, ID1, nome João, idade 30, e depois linha 2, ID2, nome Maria, idade 25. O Parquet armazena todos os valores da mesma coluna juntos. Fisicamente, no disco ele guarda coluna ID, 1, 2. Depois, em outro bloco, coluna nome, João, Maria, e em outro coluna idade, 30, 25. Ah, agora a coisa começa a fazer sentido. Se eu quiser calcular a idade média, como no nosso exemplo, o sistema não precisa mais ler os nomes e os IDs. Exatamente. Você matou a charada. O sistema vai direto no disco e lê apenas o bloco de dados que contém as idades. Ele ignora completamente todas as outras colunas. Num dataset com 200 colunas, em vez de ler 200 para usar só uma, ele lê só uma. Esse conceito tem um nome, Predicate Pushdown, e é o que torna a análise de dados, o OLAP, absurdamente mais rápida. É a diferença entre uma consulta levar segundos ou minutos. Isso é revolucionário. Parece tão óbvio quando você explica assim. E essa organização tem outros benefícios além da velocidade? Tem um outro benefício gigantesco, a compressão de dados. Pensa numa coluna de estado UF, num cadastro de clientes do Brasil. Mesmo com milhões de clientes, você só vai ter 27 valores possíveis se repetindo. SP, RJ, MG. Quando você agrupa todos esses valores iguais, os algoritmos de compressão fazem mágica. Eles reduzem o tamanho do arquivo de forma muito mais eficiente. Isso significa que armazenar dados em Parquet, num data lake, é muito mais barato. Ok, então o Parquet é o super-herói do Big Data. Rápido para ler, compacto para guardar,
Mas todo herói tem sua fraqueza, né? Qual é a do Parquet? A fraqueza dele é o reverso da força. Ele é fantástico para ler algumas colunas de milhões de linhas, mas é péssimo para operações que precisam de uma única linha e principalmente para escrever uma única linha nova. Pensa num cadastro. Chegou um cliente novo. Para gravar esse cliente, o Parquet teria que abrir o arquivo de IDs, escrever o ID, abrir o arquivo de nomes, escrever o nome. É uma operação lenta. Por isso ele não serve para sistemas transacionais, o tal do OLTP. Certo. Com tudo isso em mente, vamos tentar criar um guia prático. Por exemplo, preciso exportar um relatório rápido para um colega que só usa Excel. O que eu uso? CSV, sem dúvida. É simples, universal e o Excel adora. Para essa tarefa é a ferramenta perfeita. Beleza. Próximo. Estou construindo uma API para um aplicativo de celular que vai buscar dados de perfil de usuário, com nome, e-mail e uma lista de compras recentes. JSON é o padrão para as APIs REST. Lida perfeitamente com a lista de compras, que é uma estrutura aninhada, e é leve o suficiente para a rede. Perfeito. Agora o desafio. Preciso armazenar terabytes de dados históricos de vendas num data lake para o time de BI rodar consultas analíticas com Spark ou Athena. Parquet. Sempre Parquet. É para isso que ele foi criado. Suas consultas serão ordens de magnitude mais rápidas e o custo de armazenamento na nuvem vai ser muito menor. Usar CSV ou JSON aqui seria um erro de arquitetura gravíssimo. Isso me leva a uma pergunta. Quais são as proibições, as coisas que um engenheiro de dados nunca deveria fazer? Sim. A proibição número 1 é: jamais armazene Big Data para análise em CSV ou JSON no seu Data Lake. Vai ser caro e lento. A proibição número 2 é o inverso. Não use Parquet para dados transacionais, como um banco de dados de um e-commerce, que precisa ler e escrever registros individuais rapidamente. Para isso existem outras ferramentas. Então, para fixar o conhecimento, vamos repassar uns mitos, umas pegadinhas que a gente vê por aí. Mito número 1. Parquet é só um tipo de compressor, como um .zip. Verdade. Totalmente falso. Essa é a confusão mais clássica. Parquet é um formato de arquivo, uma forma de organizar os dados em colunas. Ele usa compressão e faz isso muito bem, mas o benefício principal é a performance de leitura que a estrutura colunar permite. Faz sentido. Próximo mito, e esse eu já ouvi. Se eu pegar um arquivo CSV e comprimir ele, um CSV.zip, ele vai ter a mesma performance do Parquet? Procede? Nem de longe. É uma armadilha perigosa. Mesmo compactado, o CSV continua orientado à linha. Para ler uma única coluna, o sistema precisa primeiro descompactar o arquivo inteiro na memória e só depois ler linha por linha para pegar o que ele quer. A diferença de performance continua brutal. Excelente esclarecimento. Agora, para fechar, vamos testar com alguns casos práticos. Primeiro, uma afirmativa. Certo ou errado? O Apache Parquet é um formato binário orientado à linha, similar ao CSV, e é o padrão em APIs REST. Essa está errada em tantos níveis. Primeiro, Parquet não é orientado à linha, é colunar. Esse é o ponto principal. Segundo, ele não tem nada de similar ao CSV. E terceiro, o padrão em APIs REST é o JSON. A afirmação está 100% incorreta. Certo. Próxima. O formato Parquet é ideal para cargas de trabalho analíticas, o OLAP, pois sua estrutura colunar permite que os motores de consulta leiam apenas as colunas necessárias, um processo conhecido como Predicate Pushdown. Essa está perfeitíssima. É a descrição de livro do porquê o Parquet existe e domina o mundo dos Data Lakes. Se alguém quiser resumir o Parquet numa frase, é essa. Ótimo. Último caso. Um time precisa escolher um formato para uma API REST que vai fornecer dados com hierarquias complexas. As opções são CSV, XML, Parquet, JSON e Avro. Vamos eliminar. CSV está fora, não lida com hierarquia. Parquet e Avro também são binários, não são para APIs. Sobram XML e JSON. Os dois conseguem representar a hierarquia, mas o XML é muito mais pesado e legado para APIs REST.
A resposta correta, sem sombra de dúvida, é JSON. Foi projetado exatamente para isso. Fantástico! Acho que agora temos um mapa mental bem claro. Para fechar, os macetes seriam: análise de Big Data, Parquet; API REST para web, JSON; integração com sistema legado, provavelmente XML; exportação rápida para Excel, CSV. Acertei? Perfeito. Esse é o resumo prático que resolve 99% dos casos no dia a dia. E sabe o que é interessante? Essa discussão toda levanta uma questão ainda maior. A gente viu essa distinção entre linha e coluna no nível de arquivos. Mas esse mesmo princípio se aplica dentro dos próprios bancos de dados. A reflexão que fica é: será que existem bancos de dados inteiros projetados para serem colunares, assim como o Parquet? E se sim, o que essa escolha significaria para a estratégia de dados de uma empresa? Isso abre a porta para um mundo fascinante, que é a diferença entre arquiteturas para OLTP e OLAP, mas no nível do banco de dados em si.